Com a gente aqui no estúdio, o advogado e professor da Unesp, Carlo Napolitano. Professor, muito obrigada por mais uma vez atender o nosso pedido, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço mais uma vez o convite e mais uma vez para falar do mesmo assunto, né? Pois é, um tema que se estende, né, professor? Bom, depois do julgamento do STF na última quarta e quinta-feira, né, que negou habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda havia uma possibilidade de recurso, mas o juiz Sérgio Moro expediu, né, a ordem de prisão do ex-presidente ontem ainda. Como que foi embasada essa decisão, professor? Então, de fato, o juiz Sérgio Moro proferiu a condenação do ex-presidente. Essa condenação ela foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Inclusive foi aumentada até a pena, né, do ex-presidente Lula. E nessa decisão, o próprio TRF4 se manifestou no sentido que só poderia ser feita a prisão do Lula se esgotado todos os recursos processuais. A defesa do ex-presidente entrou com os recursos cabíveis e o próprio TRF já julgou esses recursos, né? Então, na última quinta-feira, o TRF encaminhou um ofício para o juiz Sérgio Moro, dizendo que outros recursos a partir de agora seriam recursos só para enrolar o processo, né? Seriam só para jogar a decisão para o futuro. Que seria o termo que ele usou de patologia protelatória. Isso, o jargão jurídico que coloca isso, ou seja, seria um recurso protelatório, ou seja, protelar a decisão para o futuro, uma decisão que já foi dada pelo TRF, segundo o entendimento dos desembargadores do TRF. E com isso, com esse entendimento dos desembargadores, eles oficiaram o juiz Sérgio Moro, dizendo que, se fosse o caso, o juiz Sérgio Moro poderia já fazer o decreto de prisão, como ele fez na tarde de quinta-feira, na tarde de ontem. E a defesa do ex-presidente alega ainda, né, que haveria esse direito dos embargos, Isso. Mas então por essa decisão do tribunal não mais. Assim, traduzindo, né, o que o TRF disse, né, na decisão, que se forem impetrados embargos, o TRF já vai negar. Então ele está dando ele antecipou uma decisão sobre o embargo que não existe, né? No limite é isso. Ele está falando, olha, se a defesa do Lula impetrar o novo recurso chamado embargos dos embargos, né, nós vamos negar. Então daí isso já autorizaria a expedição do mandado de prisão. E por isso que os advogados do Lula estão recorrendo, né, dessa decisão, alegando que isso é uma ilegalidade ou uma arbitrariedade, que são os requisitos para impetrar habeas corpus nas instâncias superiores, no STJ ou no STF. Professor, agora o Supremo ele ainda deve votar 2 ações declaratórias de constitucionalidade justamente relacionadas à prisão em segunda instância, não mais relacionada ao caso do Lula, né, mas relacionada a esse tema maior. Do que tratam essas ações? Acho que cabe um esclarecimento, Leire. Essa decisão que hoje se reputa ao Supremo como sendo uma maioria, ela foi proferida inicialmente num outro habeas corpus, de um outro paciente, né, como se chama, de uma outra pessoa que foi condenada e recorreu ao Supremo Tribunal Federal, e naquela oportunidade ficou definido num processo que é subjetivo, ou seja, há um interesse do indivíduo em jogo, que pode haver a prisão em segunda instância. Não é uma determinação, é que pode haver, né, porque aí já teria as possibilidades de recurso, a condenação de um juiz de um tribunal, então poderia ser feita a prisão. Em reação a essa decisão em um habeas corpus em 2016, nós já conversamos aqui sobre isso, o Conselho Federal da OAB e o Partido Ecológico Nacional, eles entraram com essas ações declaratórias de constitucionalidade, no Supremo, para que o Supremo decida, né, a respeito da constitucionalidade de uma medida dessas, né, no aspecto teórico. Ou seja, não subjetivamente, não pensando no interesse de um indivíduo, né, mas pensando numa questão teórica, uma questão em tese, como se diz no direito. Então, o Supremo julgaria essas ações abstratamente. Já foi dada uma liminar nas ações declaratórias, e num placar também de 6-5. Só que houve uma mudança de posicionamento de um dos ministros da Corte, o ministro Gilmar Mendes. Por quê? Ele diz que quando ele proferiu a decisão no habeas corpus e na liminar nas ADCs, ele entendia que essa possibilidade é uma possibilidade. E essa possibilidade passou a ser uma realidade. Então isso está criando injustiça, ou seja, todo mundo sendo preso, mesmo o sujeito tendo brechas processuais para recursos, né?
Então o ministro Gilmar Mendes mudou esse entendimento dele e foi como ele votou na última quarta-feira no habeas corpus. Então se a gente fosse pensar hoje nessas duas ações sendo pautadas novamente, o placar poderia voltar 6-5, mas 6-5 contra a prisão na segunda instância. E aí nós estaríamos falando num julgamento teórico, num julgamento abstrato. E, professor, rapidamente, para a gente encerrar, essa situação mudaria o caso do ex-presidente Lula? Com certeza, né? Vou imaginar que seja pautada a decisão a final nessas ADCs, e se o Supremo julgar por 6-5, abstratamente contrária à prisão em segunda instância, possivelmente o ex-presidente Lula, se por acaso tivesse sido preso, ele pode ser colocado em liberdade. Professor, muito obrigada por todos esses esclarecimentos hoje. Eu que agradeço mais uma vez e espero poder ter colaborado. Com certeza colaborou.